Bom dia, nonos anos. Hoje são 19 de outubro de 2020, 11 horas 21 minutos. Eu estou iniciando a gravação da nossa aula de hoje, tá, gente? Bem-vindo e bem-vindas. O objetivo da nossa aula hoje, gente, é corrigir os exercícios da apostila, do capítulo 10, apostila 4, tá? Hoje a gente vai para a apostila. Amanhã, se der tempo de terminar hoje, a gente vai para o caderno de atividade amanhã. Hoje é apostila, ok? Então vamos lá, gente. Peguem em mãos aí a apostila, vou dar um tempinho para vocês pegarem, né? Espero que todos tenham passado um ótimo final de semana. Vamos com tudo hoje, tá, gente? Bom, já vou me organizar aqui também. Deixa ter uma galera entrando aqui ainda. Aqui direto para a página, deixa eu ver. A gente já vai para a página 4, tá, galera? Da apostila para corrigir o exercício, beleza? Vamos lá? Aqui tem um cartografar. Como é bom cartografia, né? Quando a gente lembra de cartografia, a gente vê mapas, cartas. Isso enriquece nosso conhecimento, não é, galera? Então vamos lá. Aqui tem os países distribuídos pelo continente asiático, né? Tem aqui a numeração. E aqui embaixo tem uma pergunta, cartografar. Em relação ao mapa acima, leia o texto e responda as questões a seguir. O turismo vem se firmando como uma das mais rentáveis atividades econômicas nas diversas regiões do mundo. No continente asiático, 8 países que mais receberam visitantes de outras partes do mundo e na própria Ásia, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, em 1917, ou 2017. Nossa, 1917 viajei na maionese, né? Aqui tem os 8 países, né, distribuídos aqui na ordem, tá? Repare que a China foi o primeiro, seguido da Turquia, Tailândia, Japão, Malásia, Índia, Singapura e Coreia do Sul. Os principais destinos no continente asiático por turistas do mundo todo. Organize os países de acordo com a região da Ásia que se situam. Aquela regionalização que a gente estudou do continente asiático, é muito importante. Então a gente tem aqui, ó, 1, 4 e 8, primeiro, o quarto e 8 localizados na Ásia Oriental ou Extremo Oriente. Oriente vem de leste. Aí o 2, que é na Turquia, oeste da Ásia ou Oriente Médio. Vocês podem interrelacionar esses termos aí, tá? Ásia Oriental, mesma coisa que Extremo Oriente ou Leste Asiático, tá? Oeste da Ásia, ou Sudoeste da Ásia, ele fica a região do Oriente Médio. 5 e 7, ó, são países do Sudeste Asiático, tá? Malásia e Singapura, fica ao Sudeste Asiático. E 6 ali, Ásia Meridional, o Sul é a Índia, né? Então nós temos essa distribuição ou regionalização do território asiático. Lembrando, toda vez que vocês vão fazer um exercício de orientação, localização, utilizem aquele rascunho da Rosa dos Ventos com os pontos cardeais e colaterais. Isso ajuda demais da conta. Uma dúvida muito frequente. Tem alguém que não está me ouvindo aí? Deixa eu ver aqui. Esquece. O som de Maria Eduarda. Maria Eduarda, você está me ouvindo bem? Maria Eduarda Santos? Eduarda, tá ok aí? Eu vi aqui no. Oi, tô sim. É porque Joia. estava no modo telefone, eu coloquei no alto-falante, ficou bom. Beleza, valeu, joia. Então, na letra A tem essa distribuição. Uma coisa que vocês têm muita assim, dúvida. Poxa, Ásia Ocidental, oeste da Ásia, é a mesma coisa? Sim.
Ásia Oriental, leste da Ásia, a mesma coisa? Sim. Então, a minha preocupação quando vocês fazem uma prova objetiva é, ao invés de vocês terem lá o termo Ásia Oriental, tem o extremo leste, o extremo oriente. Então, ó, reparem que os termos eles se conjugam, estão relacionados, tá? Então, muito atento a isso aí. Na letra B, quais as regiões do continente se concentra a maior parte dos visitantes? Ásia Oriental e Sudeste Asiático, tá? Então, são as duas regiões que mais recebem turistas de fora, pelo menos no ano de 2017, né? Foi uma contabilização naquele período lá, tá, gente? Então, alguma dúvida aqui? Posso avançando aqui? Beleza, vamos lá, ó. Lembrando vocês, Ásia Setentrional, o que, que significa setentrião? Quem responde para mim? Setentrião, onde está localizado? Em que parte? Norte, sul, leste, oeste? Não, Maria Eduardo Santos. Setentrião norte. Atenção, anotem isso, tá? Ásia Setentrional, norte. O norte, ele usa isso, Eduarda. Muito bem. O norte, vocês podem usar os dois termos, setentrional ou boreal, beleza? Então, lembrando sempre, norte é igual a setentrional e boreal. Sul, meridional e austral. Oeste, ocidental. Leste, oriental. Isso aí, hein, tá? Não confundam esses termos. Atenção, fiquem muito atentos a isso. Eu gostaria que até vocês anotassem. Eu vou escrever aqui no chat para vocês depois dar uma estudada, tá? Ó, norte é igual a setentrional ou boreal. Ah, aurora boreal. Então, é uma constelação ali ao norte, né, gente? Vamos lá. Meridional ou sul, a gente pode denominar, ó, meridional ou austral. Por que, que a gente chama Austrália, o país? Está no extremo sul. Ele está localizado ao extremo sul ali do nosso planeta ali, do nosso do território, né, na Terra. Então vamos lá. Oeste é igual a ocidental. Não confundam isso. Leste igual a oriental. Muito atento a isso, tá, gente? É muito importante para vocês. Tá vendo? Na apostila aqui, se você Ásia Setentrional, o que é isso? Aqui ele vai falar, ó, trata-se de região ao norte. Mas se você tem uma prova, por exemplo, tipo IFES, vocês vão fazer a localização da Rússia no continente asiático. Aí ele bota lá setentrional, meridional, ocidental, oriental. Então você vai ter que identificar esses termos aí, tá? Muito atento a isso. Muito. Eu sempre falo isso com vocês, né? Vamos lá? Ó, oeste da Ásia Ocidental, tá vendo como os termos eles vão mudando? Eles testam, ó, Ásia Meridional. Então aqui você vê aqui, ó, é a parte sul desse continente, sudeste da Ásia, aí vem um ponto colateral entre sul e leste, sudeste, entre o sul e oeste, sudoeste, aqueles usos, meios de orientações dos pontos cardeais, colaterais, subcolaterais que vocês estudam lá no sexto ano, até mesmo no Fundamental 1, ó, Ásia Oriental, Leste, sempre associando esses nomes aí, beleza? Vamos lá, vamos avançando para outro exercício aqui, onde é que está. Ó, vimos o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, vimos o coeficiente Gini, se lembra? Tem tudo lá anotado, explicado. Eu gostaria que vocês reforçassem quanto a esse conteúdo. Vão lá para cartografar de novo, na página 12 da apostila. Consultem o ranking de IDH dos países asiáticos, isso está lá no material de apoio, vocês têm na apostila aí, tá? Para responder aqui, vamos lá. Os mais altos IDH
na Ásia e os mais baixos. Olha só, a gente sabe que os IDHs altos possuem um avanço em 3 critérios, né? Educação, saúde e renda. Então o IDH é avaliado principalmente pelos 3 elementos aí, ou indicadores que avaliam o desenvolvimento humano de cada sociedade, de cada território do mundo. Ó, preencha no mapa político da Ásia abaixo de acordo com a tabela. Identifique os 6 países asiáticos com o IDH mais elevado e pinte em seus territórios. Vocês vão fazer isso aqui nesse mapa. Vocês vão identificar Hong Kong. Olha só a condição de Hong Kong. Ele está no asterisco aqui. Se lembra o que eu falei? O que Hong Kong é da China? Quem responde para mim? Vamos lá, estou esperando. Vou beber uma água, hein? Beleza. O que Hong Kong? Hong Kong é um território chinês. Muito bem, Ronald. Parabéns. É um protetorado chinês. Repare que Hong Kong aqui, ele tem uma análise de IDH separadamente da China. E olha a posição de Hong Kong, 7º dentro do continente, na posição mundial, tá? Por quê? Hong Kong tem uma certa autonomia econômica, uma certa autonomia socioeconômica, então ela é um território, apesar de pertencer à China, ele tem uma certa liberdade, autonomia. Tanto que os indicadores socioeconômicos são avaliados separadamente da China. Repara aqui esse asterisco e olha o que botaram aqui. Ó, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento calcula os índices de Hong Kong separado dos dados das demais regiões da China. Se Hong Kong é o 7º IDH do mundo, vocês sabem qual é a posição da China? 90ª posição, número 90. Olha a diferença desse território dentro da China com a própria China, né? Por isso que a China, a gente não pode classificar a China como um país desenvolvido socioeconomicamente. Economicamente, a economia dela é super desenvolvida, mas alguns padrões ligados à sua sociedade ainda está meio atrasado, tá? Então, ó, Hong Kong, Singapura, Japão, Israel, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos. Esses são os maiores IDHs dentro do continente asiático. Repare a classificação, o IDH de 0 a 1, acima de 0,800 é elevado, né? Ó, olha a colocação, olha a classificação desses aqui. Ó. Hong Kong está numa posição muito boa, 0,933. Repare Singapura, 0,932. Então, olha aqui os maiores IDHs no continente asiático e no mundo também, né? E aqui são os piores, ó, Afeganistão, um país do Oriente Médio, ó, 0,498, baixíssimo, né, gente? Olha a Síria, olha o Paquistão, olha Nepal, Mianmar, né, Iêmen, são os opostos aqui, ó, com o contraste, os maiores e menores IDHs. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem aí. O que vocês vão fazer? Aqui eu não pintei, né, porque não tem como, porque eu tenho que usar esse recurso aqui, mas vocês vão identificar esses territórios aqui dentro, tá? Por exemplo, Hong Kong. Nessa parte aqui, ó, da China, tá, gente? Ó, nessa área que é um grupo de ilhas aqui, um território chinês. Singapura, um país do Sudeste Asiático, lá na Península Malaia. Vocês lembram? Ó, Singapura aqui, ó, esse território aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, a caneta aqui, peraí. Deixa eu anotar para vocês, para ajudar vocês depois, tá? Vamos lá, o lápis. Ó, aqui tá Hong Kong, mais ou menos, tá? Ué, desliguei? Deixa eu ver aqui, anotar. Lápis. Ó, Hong Kong mais ou menos aqui. Singapura na Península da Malaia, aqui na pontinha aqui, tá vendo? Ó? Beleza? Coreia do Sul, essa parte aqui, essa divisão da Coreia.
Israel, vocês não vão perceber aqui pelo tamanho da escala, mas é aqui, ó, no Oriente Médio, aqui, ó, perto do Mar Mediterrâneo. É um território bem pequeno, dependendo da escala a gente nem vê. Igual Singapura, Israel, fica difícil de achar. Japão é fácil, né, gente? Japão, esse arquipélago aqui, não é? Coreia do Sul, já falei aqui. Emirados Árabes também, um pontinho aqui, ó, gente, ó, nessa parte aqui, ó, da Arábia perto da Arábia Saudita ali, tá? Então são os territórios localizando aí mais ou menos, né, bem próximo a eles aqui. A Síria aqui no Oriente Médio, né, bem próxima da Turquia, né? Nós temos aqui o Paquistão, que fica ao lado da Índia, esse território aqui, ó. Nepal, essa pontinha do lado do Butão aqui, ó. Nepal aqui, Butão aqui, tá vendo? Mianmar aqui do lado, ó. Essa área aqui, bem próxima aqui, ó. Vocês procuram no mapa, fica legal. Eu acho que é muito interessante e importante para vocês buscarem territórios, analisar esse território, ver capitais, olhar algumas questões ligadas a ele. Isso aí é autonomia. Eu não trato vocês mais como alunos de ensino fundamental, e sim com um pezinho médio, já médio. Tem que ter uma cobrança mais sistemática do que os oitavos, sétimos, sextos anos. Nonos anos, para mim, eu já vou lembrando de ensino médio, não tem essa não. Vamos lá, ó, os palestinos, a gente falou sobre eles, né? As duas Coreias, aquela divisão, olha lá a divisão, ó, Kim Jong-un, Coreia do Norte, esse presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, né? À esquerda, Kim Jong-un, à direita nossa aqui, ó, Coreia do Norte e do Sul são inimigas políticas. O sonho da Coreia do Sul é reunificar, a Coreia do Norte não quer. Aqui tem algumas minorias étnicas dentro do continente asiático, como Rohingyas, difícil esse nome. Os curdos que a gente falou, os palestinos, nós falamos coreanos, mas os Rohingyas nós não falamos, depois a gente vai falar um pouquinho deles aqui, nesses exercícios quando a gente corrigir, tá? Então, organizando as ideias aqui, aqui tem um mapa também, ó. Que eles querem? Situe no mapa de forma aproximada as regiões habitadas pelas seguintes nações destacadas no capítulo. Né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso lápis. Deixa eu botar vermelho que fica mais visível para vocês aqui. Vamos lá. Rohingyas, ó, população islâmica que habitam a região do oeste do Mianmar. Então, ó, a gente está falando dessa região oeste aqui, ó, tá vendo? Os Rohingyas, ó, e vem sendo perseguida e submetida a genocídios. Olha a perseguição por diferenças étnicas. Os Rohingyas ficam ali. Os curdos, ó, que eles estão. Se lembra que a gente estudou sobre eles? Eles estão lá no Oriente Médio, ó, entre a Turquia, Síria, Irã, Iraque e Armênia. Ó, os curdos ficam aqui, né, vou botar até a letra B aqui, ó, que vocês sabem que são os curdos. Letra A, que vocês sabem, carambola, que são os Rohingyas, né? E os palestinos, eles estão aqui, ó, gente, ó, onde tem a divisão com o território de Israel, bem aqui, ó, bem nessa faixa aqui, ó, que pega o Oriente Médio, tá? Muita atenção aqui. Então aqui nós temos essa distribuição aqui, onde eles estão localizados. Os coreanos na Península da Coreia, ó, divisão Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então a distribuição desse grupo étnico nos territórios asiáticos aqui. Ninguém me perguntou isso, hein? Alguém sabe me responder? Vou fazer uma pergunta para os meus nonos anos.
Vocês acham que o norte-coreano, eles são diferentes dos sul-coreanos? Eles têm idiomas diferentes, são grupos étnicos diferenciados? Respondam sim ou não para mim. Quem quer responder? Estou aguardando. Acho que sim. Não, Maria Eduarda. Flávia acertou. Não são, sabe? Maria Eduarda, para você ter uma ideia, em nonos anos, a divisão dos coreanos foi justamente ou restritamente uma questão política. Os norte-coreanos tiveram a influência da antiga União Soviética, ó, localizada aqui, ó, o RSS, ó, que adotou o socialismo. Olha a proximidade dela com a Coreia do Norte. E a própria China aqui, ó, que também adotou o socialismo. Então, ó, o Norte ficou sob a influência socialista e o Sul capitalista, proximidade, influência do Japão e dos Estados Unidos. Então, essa questão foi de divisão das Coreias, Maria Eduarda, em nonos anos, foi uma questão mais política, ligada a uma questão política, divisão entre capitalistas e socialistas. Beleza? Dúvida aqui? Ó, a maioria dos palestinos são de origem árabe. Árabe não é religião, é uma etnia. E a maioria dos palestinos são islâmicos. Eu não falei todos, falei maioria. Então, olha lá, quando você fala Israel e Palestina, a maioria dos israelenses são judeus, né, de origem de religião judaica, né, e semita. Já a maioria dos palestinos são árabes e islâmicos. Então esse conflito ele envolve etnia, envolve religião, território. É um conflito mais complexo do que o coreano. A divisão da Coreia foi mais política entre o norte, que adotou o socialismo, e o sul, capitalismo. Tá? O coreano do norte e sul, eles se entendem, falam a mesma língua. Lógico, tem aquelas regionalizações, dialetos, algumas particularidades, igual nós temos aqui no Brasil. Se você for de norte a sul, leste a oeste, fala-se o português, porém, com algumas particularidades. Isso, lógico, acontece no mundo todo, né, gente? Então vamos lá, seguindo aqui. Anotaram todos vocês? Posso avançar? Beleza, Laisa, vamos lá. Passando a China e a Índia, dois gigantes multiétnicos, né? Se lembra que a gente viu na China um problema sério de divisão entre budistas lá no Tibete, né? Em Hong Kong, Taiwan, que querem sua independência política. Nossa, é uma confusão danada. Aqui, ó, a muralha da China, uma das 7 maravilhas do mundo, gente. Isso aqui foi construído há séculos passados para impedir a invasão dos mongóis no território chinês. Então, a muralha da China é dos territórios, uma das obras mais assim conhecidas do mundo. Ela é chamada uma das 7 maravilhas do mundo, tá? Essa é a muralha chinesa. Imagina, há mais de 500, 600 anos atrás, construindo, né, escravizando povos e construindo isso na mão, carregando nas montanhas que dividiam o Império Chinês do Império Mongol. Incrível, né? Uma obra espetacular. Um dia a gente vai lá visitar, vamos fazer uma aula de campo lá, já pensou, hein? Maravilha. Vamos lá para a página 21, né? O Iêmen, Afeganistão, Síria estão os países entre os países asiáticos com mais baixo desenvolvimento socioeconômico. Explique brevemente uma causa principal dessa precária situação econômica. A questão de conflito interno. Esses países eles estão em conflito, guerra civil, conflitos internos, invasões de grupos extremistas. Isso aí gera subdesenvolvimento. Se você não tem paz dentro de um território, como você vai ter uma condição, o governo vai dar uma boa condição de vida para a sua sociedade? Tá, né? Então, eles passam por guerras,
As dificuldades naturais também não podem ser desprezadas, como climas secos, com poucas chuvas, né? Mas o principal motivo são os conflitos internos. Está aqui bem assinalado, passam por guerras. A maioria dessas guerras são dentro do seu próprio território. Os Estados Unidos, a União Soviética já invadiram o Afeganistão também. A Síria está com aquele conflito da Primavera Árabe, conflito na guerra civil ali, o Iêmen também, então eles passam por isso. E para piorar a situação, nós temos a questão do clima árido ou semiárido, que é o clima seco, com escassez de chuva. Deixa eu ver o que Maria Eduarda Santos perguntou. Sentimento nacionalista conta muito, demais, tá, Maria Eduarda? Imagine o Brasil, ainda bem que o Brasil não passa por isso. Nós teríamos uma grande possibilidade de ter graves conflitos internos. Imagine o Nordeste, o Sudeste, o Sul, um querendo separar do outro, com questões culturais próprias, um se diferenciando do outro. Ia ser um problema seríssimo. Vocês sabiam que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma população gigantesca, um território gigantesco, que não tem problemas separatistas? Olha outros territórios. A China tem os sentimentos nacionalistas dos tibetanos, né, dos Xingues, lá que fica no centro da China. Né? Nós temos ali a Rússia, a Chechênia querendo separar da Rússia, nós temos no Canadá a região do Quebec, né? Então a maioria dos territórios que tem possui grandes territórios e uma miscigenação enorme sofre esse problema, e alguns países lá têm sim. Eu concordo com Maria Eduarda quando ela fala o sentimento nacionalista conta muito. Imagine se você saísse aqui do Espírito Santo, fosse para o Acre, você não entendesse o que o irmão acriano falasse lá, fosse uma língua diferenciada. Ah, mas tem o sotaque dele. Mesmo com o sotaque, nós entendemos um ao outro, não é? Agora, você lá na China, você vai lá, sai de Pequim, vai para Tibete e não entende o que o outro fala. Então é uma confusão danada. Aí tem o sentimento nacionalista, sim, impregnado, tá? Questão 2, vamos lá. A diversidade cultural dessa região da Ásia pode ser explicada pelo imenso e prolongado trânsito de caravanas e exércitos entre o litoral do Pacífico, no Extremo Oriente e a Europa, em grande parte realizado por estepes em Planalto. De que região se trata? Cite os países nelas situados. É uma questão um pouco difícil, mas é a Ásia Central. Tá? Lá é uma área de estepes, é um tipo de ambiente onde nós temos as vegetações de herbáceas, ervas, capins que nascem naturalmente. E a Ásia Central, ali estão localizadas aquelas antigas repúblicas que fizeram parte da União Soviética. Exemplo aqui, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Quirguistão, tá? Vou fazer uma pergunta. Eu acho que eu já falei isso para vocês, não lembro. O que significa esse termo estão nesses territórios aqui? Alguém saberia me dizer? Quirguistão, o estão dos Quirguistão. Alguém saberia responder? Uma palavra assim, é um termo que não é muito conhecido. Estão significa territórios. Por exemplo, Uzbequistão, território dos uzbeques. Cazaquistão, território dos cazaques. Tadjiquistão, território dos tajiques. Né? E aí vai. Então, essa termologia estão vem de territórios, tá? Não esqueça, vou até botar aqui para vocês, ó. Quando você vê um estão, é igual a territórios. Beleza, garotada? Isso aí é para vocês, hein? Conhecimento de toponímias, termologias, né? Vamos lá, cite 2 razões para a grande diversidade de etnias e de línguas faladas na China e na Índia. Acabamos de falar isso aí, ó. A antiguidade das civilizações que se
estabeleceram nesse território, especialmente nas planícies fluviais e grande extensão de seus territórios, principalmente o chinês. O Império Chinês ele sempre foi imperialista, dominador. Eles dominaram os tibetanos, dominaram os mongóis. Isso aí eles juntaram em seu território vários grupos étnicos diferenciados. A Índia também, tá? Então, vocês podem, para facilitar a resposta aqui, escrever assim, ó, miscigenação étnica. Fica muito mais fácil de entender e mais étnica. Fica muito mais objetiva essa resposta. Miscigenação significa mistura de etnias, né, gente? A miscigenação étnica seria outra e grandes territórios também você pode botar. Grandes territórios, tá, gente? Onde você tem grandes territórios, você tem a possibilidade de ter conflitos, né? Mas nem sempre. O Brasil é um exemplo de como nós vivemos em parte bem, né? Bem pacificamente aqui, né? Vamos lá. O Sudeste Asiático se caracteriza fisicamente como uma região peninsular, é uma península e outra insular. Se lembra que a gente falou da Indochina e Insulíndia? Então vamos lá, é só a gente lembrar daquelas duas regiões. Qual a diferença física entre as duas subdivisões do Sudeste Asiático? A porção peninsular situa-se no continente, ela é chamada de Indochina. E a porção insular é o de grupos de ilhas, a gente chama de Insulíndia, né? Lembrando, insular vem de ilhas, Insulíndia, grupos de países com territórios formados por ilhas, arquipélagos, por exemplo, Indonésia, Filipinas, Brunei. Indochina são países localizados dentro do continente, Vietnã, Laos, Camboja, né? São exemplos aí para vocês aí, beleza? Na letra B, ó, o Sudeste Asiático, composto de grande diversidade étnicas, culturas milenares, vem recebendo um número de turistas internacionais cada vez maior. Cite 3 países do Sudeste Asiático que se destacam pelo número de turistas. Tailândia, Malásia, Singapura e Indonésia são os principais, tá? O turismo ali cada vez atrai mais pessoas de outras regiões, tá? Esses turistas, eles vêm muito da Europa, da América do Norte, de outras regiões do mundo, para desfrutar as belezas naturais desse território. O litoral desses países aí, principalmente o litoral, são muito explorados. Por exemplo, lá na Indonésia, ilha de Sumatra, Bali, né, são áreas que são frequentadas por turistas do mundo todo. Então, o turismo hoje é uma atividade econômica que representa muito dinheiro para esses países. E esse ano nós sabemos que nós tivemos aí um caso atípico, né, um ano atípico com essa questão da pandemia, que a atividade turística foi uma das mais afetadas do mundo, né, para vocês terem noção. A gente vai ver esse resultado dessa contabilização no ano que vem, quando for contado os resultados de 2020. A gente vai ver uma tragédia na área do turismo. Países como Itália, França na Europa, países como a Tailândia, Malásia, Indonésia na Ásia, vão sofrer muito com isso, né? Já estão sofrendo, infelizmente. O Brasil também, né? Mas vamos lá. Na 5. Entre as nações desprovidas de estados próprios estão os curdos. Quem são eles? Onde eles se localizam? Primeiro, Oriente Médio. São quase 30 milhões de pessoas sem território próprio. Uma coisa que já caiu no IFES, eu quero sempre lembrar vocês, os curdos são a maior nação sem territórios do mundo. É como, vamos imaginar,
dentro do território brasileiro, 211 milhões de pessoas vivem aqui. 30 milhões de pessoas fossem de uma etnia diferente da nossa. Elas estivessem aqui dentro do nosso território há séculos e eles não iriam se considerar brasileiros. É a mesma coisa os curdos. Eles estão entre o Iraque, Irã, Síria e Turquia. Eles são quase 30 milhões de pessoas que ainda mantêm uma cultura própria. Eles não se, pelo menos a maioria, né? Eles não se consideram nem turcos, nem iraquianos, nem iranianos, nem sírios. Eles se consideram curdos. E o objetivo principal desse povo é criar seu próprio país, um território encravado entre esses quatro territórios hoje soberanos, e esse país se chamaria Kurdistão. Talvez num futuro próximo ou distante, poderá surgir um novo país lá no Oriente Médio que se chamaria Kurdistão. Por enquanto, não, tá? Então, muito atento a essa questão curda aqui, tá? Lá no Oriente Médio, entre a Síria, Iraque, Irã e Turquia, e eles querem criar seu próprio país. Só que nenhum desses países cedem parte do seu território. Imagine vocês, um grupo aqui de étnico diferente do nosso, querendo a independência dentro do território brasileiro. O governo brasileiro também ficaria contra, né? A maioria da população também. Não, nós vamos perder parte do nosso território. Vamos esperar para ver o que vai dar isso aí, né? Por enquanto está nessa confusão toda lá. Os curdos sem território reconhecido, espalhado entre territórios do Irã, Iraque, Síria e Turquia. O objetivo, a reivindicação principal deles é criar o seu próprio Estado-nação, e esse Estado-nação já teria um nome, se chamaria Kurdistão. Olha o estão lá no final, lembrando, território dos curdos, beleza? Isso aí. Na questão 6, Jerusalém é a cidade sagrada para 3 religiões. Olha lá, se lembra de Jerusalém, a questão da divisão da Palestina e Israel? Essa cidade está ainda sendo administrada pela ONU, mas tanto Israel quanto a Palestina querem esse território em definitivo para si. Esse ano, o governo de Israel, né, ele já publicou que Jerusalém passa a ser a nova capital de Israel e não mais Tel Aviv. Isso está gerando uma confusão lá dentro que vocês nem imaginam. Então vamos ver o que ela pergunta aqui, ó. Jerusalém é a cidade sagrada para 3 religiões, o que atribui a importância ainda maior e uma situação estratégica na geopolítica do Oriente Médio. Onde se localiza Jerusalém? Quais são as religiões que têm templos e locais sagrados nessa cidade? Jerusalém situa-se entre Israel, na Cisjordânia, e a Palestina. Então ele está entre esses 2 territórios. Ela é considerada uma cidade sagrada para o Islã, para o judaísmo e para o cristianismo, né? Então, olha a confusão que a ONU criou. Em 1947, quando ela dividiu o território da Palestina para o Estado de Israel, judeu, e para o Estado da Palestina. E vocês se lembram que eu mostrei naquele mapa para vocês? Os territórios palestinos, eles ficaram descontínuos, Cisjordânia e faixa de Gaza. E Jerusalém está no limite da Cisjordânia, então está uma confusão danada lá. E esse é um dos conflitos mais difíceis para serem solucionados ou resolvidos, né? Não há acordo entre ambas as partes. Então eu corrigi aqui, ó, gente, ó, os exercícios da apostila. Vamos lá, pergunta para mim. Dúvida? Eu vou terminar um pouquinho mais cedo a aula hoje, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Alguém quer me fazer alguma pergunta, dúvida, tirar dúvida? Não?